Por gentileza, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Todos acharam? Amém? Estou escutando algumas páginas de Bíblias. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 7. Todos acharam? Dê um brado de vitória. A Bíblia diz o seguinte: então profetizei quando me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Quero ler novamente Ezequiel 37, verso de número 7. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Amém, queridos? Você vai deixar a sua Bíblia aberta aí. Eu quero meditar num tema nessa noite, debaixo de um tema oportuno, e dentro desse versículo eu retirei esse tema, dizendo o seguinte: o barulho de Deus. O barulho de Deus. Vamos repetir? O barulho novamente. O barulho de Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, amigos e simpatizantes da nossa fé cristã, eu quero falar para você que todos que estão aqui nessa noite já ouviram uma palavra sobre Ezequiel, capítulo de número 37. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nesse auditório, já ouviram estudos, já ouviram pregações, já ouviram ministrações ligadas a esse texto de Ezequiel, capítulo de número 37. O texto de Ezequiel, capítulo de número 37, é pregado em clínicas, é pregado em simpósios, é pregado em cultos, em conferências, em diversos congressos a nível de Brasil e do mundo. Nós estamos diante de um texto que nos remete para uma palavra chamada avivamento. A palavra avivamento, então, ela não é fogo. A palavra avivamento, ela não é plantar bananeira. A palavra avivamento, ela significa dar vida aonde está morto. Ezequiel, capítulo de número 37, é um dos maiores exemplos de avivamento que nós possamos observar. A visão do vale de ossos secos, um lugar aparentemente sem vida, um lugar aparentemente sem esperança, um lugar aparentemente triste, um lugar aparentemente sem expectativa, sem motivo nenhum de investimento, um lugar, na verdade, de medo e de solidão. Eu quero dizer para você que foi este vale, em visão, que Deus leva o profeta Ezequiel. Eu quero te falar uma verdade nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe você aqui para nós interpretarmos esse texto juntamente, mas eu preciso que você entenda que a maioria dos cristãos não se encaixa num posto de profeta. A maioria de nós cristãos não se encaixa no posto, no lugar do profeta. A maioria de nós, então, nos encaixamos na cena do vale de ossos secos, porque às vezes passamos por um vale e esquecemos de profetizar. A maioria das vezes o vale, ele fala mais alto do que o profetizar. O que eu quero dizer com isso é que a igreja, na verdade, ela não pode se esquecer da palavra que o Senhor tem colocado na minha e na sua boca nesses últimos dias: o profetizar. Profetizar sobre a nossa casa, profetizar sobre a vida dos nossos filhos, profetizar sobre a faculdade, profetizar, enfim, existem diversas áreas da nossa vida que precisamos profetizar. Talvez muitos que estão aqui se voltaram para esse vale de ossos secos
na pandemia, que vai fazer 1 ano. Muitos de nós olhamos para o passado e identificamos até mesmo esse vale de ossos secos. Como assim, pastor? Parece então, irmãos, que ficou tudo muito comum. Hoje em dia as igrejas vivem de lives. Hoje em dia as igrejas vivem de transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, claro, nós sabemos, dentro da restrição, claro, não estou aqui para recuar, mas eu quero dizer para você que isso às vezes acomoda o povo. Eu quero dizer para você que hoje está muito fácil nós acessarmos o YouTube e ver qualquer tipo de mensagem que você imagina. O culto em casa, então, parece que o nosso coração ele vai se acostumando com isso. E dá para mim observar aqui, queridos, diante desse texto, que Deus é um Deus que cumpre etapas nesse texto. Deus é um Deus de processo. Você vai entender aqui que Deus, através do seu poder, Ele poderia, através de uma palavra só, aquele exército então poderia ficar de pé em 1 segundo, mas não. Primeiro foi os ossos, depois os tendões, carnes, músculos, pele e espírito. Isso se chama etapas. Deus poderia dar um estalar de dedos e tudo poderia acontecer, mas Deus não fez isso porque precisamos passar por etapas. Precisamos então passar por um processo. E a pergunta é: por que Deus então não fez isso instantaneamente? Porque automaticamente por trás desse texto existe uma resposta para mim e para você, que essa resposta ninguém pode passar por mim e por você. Cada um tem as suas etapas e cada um tem os seus processos, e para isso então que Deus respeita isso. A pergunta é: por que Deus então não deu o resultado final nessa história? Porque o nosso Deus é um Deus de etapas. Eu vou te explicar isso. O nosso Deus é um Deus então de processo. Por quê? Quando eu vejo o processo, eu vejo o tempo. Eclesiastes capítulo 3, você não precisa abrir, mas Eclesiastes capítulo 3 fala de um tempo e a sua importância. Deus permite então que Salomão possa registrar o início e o fim de todas as coisas. Sim ou não? Sim. Eclesiastes narra o seguinte: há tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo então de se plantar e tempo de se colher. Há tempo de se juntar pedras, como também há tempo de se espalhar pedras. Deus permite que Salomão fala sobre o começo e o fim, mas Salomão não narra o meio. Já parou para pensar nisso aqui? Salomão ele não narra o processo. Entre o nascer e o morrer é fato, é certo, mas o processo, cada um tem o seu. Ele então não descreve o meio. E sabe o que eu aprendo aqui? É que há um tempo de nascer e tempo de morrer, mas não fala do processo. Há um tempo então de plantar e de colher, mas não fala desse processo. Há um tempo, na verdade, de conquistar e um tempo de perder, mas não fala desse processo. Pastor Pablo, por que Deus então não revela o tempo do meio? Porque Deus então, Ele se revela no meio do processo. Agora, Deus se revelou no meio do processo para Abraão. Deus se revelou no meio do processo para Isaac. Deus se revelou no meio do processo para Jacó. Deus se revelou no meio do processo para José. Deus se revelou no deserto, porque não foi no palácio de Faraó. Deus se revela para Moisés, foi no deserto, foi no meio do processo. Deus se revela então para Moisés, para Josué, para os profetas menores, dentro de um tempo, dentro de um processo. E aí vem a sequência: os profetas maiores, João, Paulo. Existia um tempo para Deus se manifestar dentro de um processo. Por quê? Deus conhece o início e o final da sua história, mas o meio, cada um de nós temos que vivenciar isso. Deus já conhecia o início e o final do profeta Ezequiel, mas essa visão fazia parte do processo. Essa visão fazia parte do meio. Por quê? Deus sabia que no processo Ele automaticamente iria se revelar para o profeta Ezequiel. Nós estamos diante de um texto muito difícil de ser interpretado. Não sei se você sabe, mas o profeta Ezequiel, ele é constatado de acordo com a ciência, ou de alguns médicos, aí diz que o profeta Ezequiel é o profeta da esquizofrenia, porque a visão que ele tem é sem pé e sem cabeça. Todas as visões do profeta Ezequiel são visões de dar medo,
São visões de arrepiar a nossa alma. Por quê? O livro do profeta Ezequiel, ele foi escrito aproximadamente 595 anos antes de Cristo. A Bíblia, então, eu quero que você entenda que a Bíblia, ela é um livro santo, nós sabemos disso. A Bíblia é um livro sagrado, ela é composta então por 3 tipos de linguagem: a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem alegórica. Onde é que está então as profecias do profeta Ezequiel no meio dessas 3 palavras? Entendemos então que o livro do profeta Ezequiel possui uma linguagem alegórica. O que é isso, pastor? Alegoria, então, igreja, é uma representação ou uma representatividade simbólica de uma verdade que faz parte da experiência humana, ou seja, interpretar o fato a partir de uma dada realidade, e no caso de profeta Ezequiel foi a visão. A visão de Ezequiel foi algo de dar medo. Eu quero que você entre para esse texto, porque uma coisa é você ler o texto, a outra coisa é eu mergulhar no texto. A outra coisa é eu entrar de cabeça com o Senhor revelando, iluminando a voz dele em cima do texto. Eu prefiro que você entenda esse texto nessa noite como um texto que não foi nada normal. Essa visão não foi algo normal, pelo contrário. A visão do profeta Ezequiel foi algo arrepiante. Pastor Pablo, quem foi o profeta? Desde pequeno o profeta já tinha sido separado, ele era separado por Deus. O profeta Ezequiel, ele é autor do seu próprio livro, cujo nome significa Deus fortalece, Deus cura, Deus forte. Ezequiel então é identificado como filho de Buzi, ou Buzi, que também era referência na Palestina. O pai de Ezequiel, chamado Buzi, era respeitado pelo povo de Israel, era uma família sacerdotal excelente. A sua mãe então, apesar de não ser mencionada na Bíblia Sagrada, era de boa referência, ela tinha uma educação muito apurada, judaicamente falando. Toda esposa de um sacerdote tinha que ter um bom caráter. Toda esposa de um bom sacerdote tinha que ter uma boa educação nas escolas rabínicas da sua época. Toda esposa então tinha que ter uma vida de oração, de sacerdote, porque esse era o contexto de Israel. Eu estou te apresentando um pano do fundo para a gente entrar aqui nesse vale daqui a pouquinho. Afinal de contas, ela tinha que ser exemplo. Ou seja, Ezequiel então cresce na Palestina, vive a sua adolescência, a sua juventude de uma forma intensa para Deus, porque ele foi criado nesse caminho. Agora, com o tempo, Ezequiel se tornou um homem. Com o tempo, Ezequiel veio se tornar um sacerdote respeitado. Com o tempo, Ezequiel se tornou referência na Palestina. Com o tempo, Ezequiel então veio se tornar um homem digno. E a história de Israel diz que Ezequiel era um pouco mais jovem que Jeremias. E a história diz que Jeremias fica para ministrar no povo de Judá, e Ezequiel então tem essa tamanha responsabilidade de profetizar em Babilônia. Um povo exilado, separado, um povo sofrido, isolado, pressionado, um povo sem esperança, um povo morto e seco espiritualmente. Anos se passaram e Deus então chama esse profeta, cujo nome Ezequiel, no ano 30º. E aqui uma curiosidade bíblica para você: era muito comum as pessoas serem chamadas, com 30 anos de idade. A maioria deles, a Bíblia diz, e no ano 30º fulano foi chamado, e no ano 30º fulano foi chamado. Por quê? Os profetas maiores e menores se enquadram, mas aos 30 anos foi assim. E foi assim com Jesus de Nazaré. Aos 30 anos então ele começa a trabalhar no seu ministério. E aqui começa então o processo de Deus na vida de Ezequiel. Como foi isso, pastor? A Bíblia diz então que Ezequiel estava andando às margens do rio Quebar. Ezequiel capítulo de número 1 desencadeia toda essa visão. Ezequiel então ele olha para cima e de repente ele começa a sentir um vento estranho. O céu se abre, ele começa a contemplar então as maravilhas de Deus. Ezequiel começa a enxergar em suas visões algo estranho. Mas quando Ezequiel tira os olhos de cima e coloca os olhos para baixo, a Bíblia diz que Ezequiel então está no meio de um vale de ossos secos. Esse vale então era uma visão da realidade de Israel. O povo então era um povo triste, um povo opaco, um povo então vazio e sem esperança. Ou seja, o povo estava apodrecendo por dentro, fedendo a sua vida espiritualmente, e as pessoas então olhavam como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz que eles eram considerados como sepulcro caiado. A Bíblia diz então que ele se afastou de Deus, Israel abandonou os preceitos de Deus. A Bíblia diz que foi para o caminho da desobediência. Israel começou a ficar distante de Deus. Com isso Israel passou a ficar doente.
E a história diz, queridos, que Israel foi emagrecendo a ponto de perder a sua saúde espiritual. Com isso, se derramou, se originou, resumindo, num vale de ossos secos. Eu preciso que você entenda, eu gostaria de extrair algumas lições que esse texto tem para mim e para você. Acompanhe comigo, por favor, Ezequiel, capítulo 37, verso de número 1. A Bíblia diz o seguinte: a mão de Yahvé, ou seja, a mão do Senhor, veio. Esse veio no original significa caiu sobre Ezequiel, peso sobre Ezequiel. E mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E aqui começa então o processo de Ezequiel. Deus poderia ter dado uma palavra de ordem, tudo poderia ser finalizado, mas não foi isso que aconteceu. E eu volto a repetir, porque Deus é um Deus de processo. Deus já conhecia então o início e o final da história de Ezequiel. O que Ezequiel não esperava era o meio do processo. O que Ezequiel não esperava era essa visão de tamanha responsabilidade. Deus trabalhou com Ezequiel com modelo processual orientativo o tempo todo. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que Ezequiel profetiza então por etapas. Primeiro veio os ossos, tendões, carnes, músculos e pele e espírito. O que é isso, pastor? Isso se chama etapas. Agora, antes dessa visão aqui assombrosa, que era de dar medo na verdade, Ezequiel pregava para Israel, e a história diz que ele pregava e as pessoas não davam moral para a sua pregação. Eles pregavam, a família sacerdotal identificava, e automaticamente eles andavam e pregavam para pessoas que estavam mortos praticamente. E já perdeu a noção de pecado. Ezequiel estava pregando para cadáveres que estavam presos dentro de túmulos, e essa é a visão principal e primordial do texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Perceba que o texto bíblico nos fala que foi Deus que levou o profeta. Foi Deus que leva o profeta. Perceba que o profeta aqui não foi para o vale porque ele quis ir. Ele foi porque Deus quis que ele fosse. Em momento algum, querido, o profeta quis ir, até porque a visão era horrível, até porque a visão era muito estranha. E algumas perguntas me chamam a atenção. E se nós fôssemos o profeta Ezequiel, qual seria a nossa reação nesse contexto? E se você estivesse no lugar do profeta? Alguém já dormiu aqui no cemitério? Levanta a mão aí. Mas participei da exumação da minha avó, mãe da minha mãe. É uma cena arrepiante mesmo. É impressionante como é que a roupa que minha mãe chorava bastante, né? E a roupa estava toda intacta, gente. 20 anos depois, 5 anos depois, tudo perfeitinho. Mas a cena era arrepiante porque tinha aqueles ossos, né? Eu posso entender aqui, queridos, que é da vontade de Deus, mediante esse texto, eu e você irmos para o vale. Como assim, pastor? É verdade, o texto diz isso. Por quê? Ver aquilo que nós queremos ver é uma bênção. Ver aquilo que nós queremos ver é algo assim, formidável. Se você for a Goiânia, você vai ficar espantado com a cena, com a maravilha. Se você for em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em Arraial do Cabo, enfim, são lugares formosos, mas a visão aqui não foi nada boa. Eu não estou falando aqui de um lugar formoso, eu estou falando de um vale, eu estou falando de ossos secos, eu estou falando aqui nessa noite sobre um vale cheio de caixa craniana. O esqueleto estava presente de forma morta, um vale cheio de ossos, uma visão apavorante, um verdadeiro filme de terror. A primeira lição que o texto nos diz é que é o seguinte: quem é profeta, veja bem, guarde isso no seu coração, quem é profeta não foi chamado para ver aquilo que você quer ver. Eu vou repetir: quem é profeta não foi chamado para ver aquilo que você precisa ver. Quem é profeta foi chamado para ver aquilo que Deus quer que você veja, independente da situação. Hoje eu poderia falar de várias coisas aqui, queridos. Promessa, vitória, paz, central de verão bombando, graças a Deus por isso, ok. Mas esse texto ele veio arder em meu coração durante essa semana, porque Deus está lhe chamando para você ver aquilo que você precisa ver. E o profeta então se depara com isso, porque Deus, querido, não trabalha com máscaras. Deus não usa maquiagem, Deus não oculta situações, pelo contrário,
Repita comigo: eu sou profeta. Repita comigo, irmão, com autoridade. Deixa Deus te usar. Eu sou profeta. Eu preciso ver aquilo que Deus está me mostrando. A pergunta é: o que Deus tem te mostrado? Hein, profeta Ezequiel? O que Deus tem te mostrado na sua casa? O que Deus tem te mostrado na sua vida? O que você tem visto na sua geração que demanda o profetizar? O que você tem visto na sua casa e na sua história que há necessidade de mudança? Deixa eu te falar uma coisa aqui: a sua visão não pode ser muito boa. Na verdade, você pode estar me enxergando até mesmo turvo nessa noite, espiritualmente falando. Você pode estar vendo portas fechadas. Você pode estar vendo situações impossíveis na sua vida. Você pode estar preso em um vale de enfermidades. Você pode então estar vendo conflitos, traições, dificuldades. A ordem nessa noite é: profetiza, 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 porque Ele vai conceder a vitória no momento certo. A ordem é: profetiza. Às vezes ver aquilo é muito bom, mas quando a gente vê, observa algo que aquilo mexe com a gente, é algo arrepiante. Sobre o vale de ossos secos, a primeira sessão, ou a primeira reação de Ezequiel foi ficar assustado. A segunda reação desse homem foi de ter espanto, ou seja, foi querer de rapar fora. Imagine comigo, você está na frente desses ossos. Com certeza, se fosse eu, tenho certeza que eu ia rapar fora, meu amigo Diegão, porque a visão não era nada boa. Olha o versículo 2, por gentileza. E me fez andar. Esse andar significa passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Agora olha para mim. A sua Bíblia, ela tem um título lá em cima, Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Mas por que a Bíblia então ela faz essa conotação de falar que os ossos estavam sequíssimos? É um estágio pior do que se lê então. Ou seja, Ezequiel então ele usa aqui uma conotação de dar um sentido, irmãos, muito pior o texto que nós lemos. Ezequiel diz então que os ossos estavam sequíssimos. A ideia do texto é: a situação é deplorável. A ideia do texto é um estado crítico. A ideia do texto é um estado pior do que imaginamos. E nós temos que ler esse texto e entender a nível de profundidade. Por quê? Esse estado sequíssimo fala do tempo de vergonha que Israel estava passando. Esse estado sequíssimo fala sobre a autoridade que Israel então tinha perdido naquele momento. Deus estava tratando através do profeta Ezequiel sobre o período de vergonha, sobre o período de desonra, que Israel então estava longe de Deus. Esse período de falta de vida, de falta de esperança, de falta de espiritualidade, ou seja, esse estado sequíssimo fala do período de ausência total, não parcial, total de espiritualidade. E ele no versículo 2 ele continua dizendo: e me fez andar, me fez passar em volta deles. Ou seja, a visão não é para você ficar parado, a visão não é para você ficar prostrado, a visão não é para você ter medo, a visão não é para você ficar encurvado o resto da sua vida. Não, 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 ei, a visão é para você andar, a visão é para você andar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante suas mãos em nome de Jesus. A sua casa vai andar, os seus negócios vão andar, o teu ministério vai andar, o chamado vai andar, a sua vida vai andar, o seu casamento vai andar. O Senhor manda te dizer: você vai andar. Muitos chegaram aqui talvez paraplégico, tetraplégico espiritualmente, numa cadeira de rodas, parados de tudo. Mas a ordem, de acordo com o texto, é: você vai andar, você vai andar, você vai sair daqui andando, em nome de Jesus. Deus sabia, querido, que com quem estava falando. Deus conhecia o profeta Ezequiel não da sua adolescência, mas desde a sua tenra infância. De acordo com a história e a teologia hebraica, Ezequiel, queridos, era o mais inteligente. Você sabia disso? Era o mais inteligente de todos os profetas. Ele era um camarada sábio na área de profecia, porque Deus falava e ele sabia no momento certo aplicar a profecia.
Agora veja bem Ezequiel capítulo 37, vamos lá, versículo de número 1. Eu não sei se você já leu e percebeu isso que eu vou te falar agora, mas é uma coisa bem interessante. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel no meio do vale de ossos secos. O que ele diz aí? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, que me deixou aonde? No meio. Agora pula para o versículo 2. Olha só que interessante. E me fez andar ao... Ué, mas ele não estava no meio, Jonathan? E agora? Ele estava no meio. Deus então tira ele para andar ao lado, para andar ao redor dos ossos. Eu quero dizer que Ezequiel não estava sozinho. Era como se fosse um passeio. Deus pega na mão de Ezequiel, pega no braço de Ezequiel e fala: Ezequiel, vem comigo. Ezequiel então tem a maior companhia e a melhor companhia que ele podia ter. Ezequiel estava com Deus. Por Ezequiel ele tinha ficado parado. E Deus então toma ele e ele anda ao redor. Agora, se Deus levou Ezequiel para o meio do vale, por que ele não ficou no meio do vale, profeta Ezequiel? Por quê? Tem um sentido. Por que então que Deus tira Ezequiel do meio do vale? Já parou para pensar nisso? Tira ele e bota ao redor, e bota ele para andar ao lado. Porque se Ezequiel ficasse no meio, Ezequiel poderia pisar nos ossos. Pastor Pablo, o que tem a ver Ezequiel pisar nos ossos? O vale estava cheio de ossos sequíssimos, ossos sensíveis, ossos em cacos, ou seja, Deus poderia então pisar e quebrar aqueles ossos. E sabe o que Deus tirou aqui o profeta Ezequiel do meio do vale de ossos do meio para colocar ele andar ao redor, para que Ezequiel não pisasse em nenhum osso? Ok, era como se fosse Deus dando um recado para o profeta Ezequiel: cuidado, Ezequiel, pois o osso que você está pisando hoje pode ser aquele osso que eu vou levantar amanhã para profetizar e te ajudar na sua vida. Pegou, irmão? Por quê? Ossos sequíssimos fala de fraqueza, fala de caco. E aqui, querida igreja, com muito carinho que eu vou te falar isso. Não tenha prática de pisar em pessoas. Pessoas fracas, sensíveis. Eu estava compartilhando ontem aqui, depois de um culto muito abençoado. Eu estava compartilhando com o João sobre o crescimento do João na guitarra. Eu vi o João crescer praticamente, não só de tamanho, mas musicalmente. E ele reclamava comigo que agora, poxa, eu falo assim: poxa, João, graças a Deus pelo teu crescimento, cara, que você está crescendo. Ele falou: poxa, pastor, muitos anos de estudo. Eu lembro que eu ficava lá atrás de vocês com a minha guitarrinha, tocando meu chá com pãozinho. E hoje o João hoje é acionado para tudo. Sabe por quê? As pessoas às vezes gostam de pisar na área de músico, principalmente na área de músico. Não dão valor aos ossos sequíssimos. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque um dia eu fui um osso sequíssimo desse. Até então ninguém gostava quando eu tocava. Eu comecei a estudar na Art Music. Pô, papo, tá trabalhando lá com o Kleber Lucas, legal, batera do cara, que maneiro. Tinha fila para tocar. Eu poderia pegar e falar assim: não, gente, agora eu não quero. Mas não, eu atendi e servia. Sabe por quê? Porque a nossa geração, ela não aproveita e não valoriza os ossos sequíssimos. E nós precisamos atender isso, querida igreja. Não tenha prática em pisar em ninguém. Por quê? As pessoas só querem dar valor hoje quem está na mídia. As pessoas só querem ser amigo de pastor, aquele pastor que tem 20 mil seguidores na internet. As pessoas hoje se esqueceram dos ossos sequíssimos. Querida igreja, a nossa geração, ela não tem respeitado os ossos sequíssimos. A nossa geração, ela não dá valor para os ossos sequíssimos. Vire para o seu vizinho e diz para ele assim: Deus não leva o profeta, diz para ele, Deus não leva o profeta para o vale para pisar em ossos. Deus leva o profeta para andar ao redor deles. Amém, irmão? Versículo 3 diz assim: e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Bom, o texto diz então que imediatamente o Senhor pergunta para Ezequiel. Ou seja, Ezequiel era inteligente. Era mais ou menos assim: Ezequiel, pela tua inteligência,
pela tua intelectualidade, Ezequiel, pela tua sabedoria, Ezequiel. Ezequiel, por você ser um filho obediente. Vem cá, Ezequiel, por favor, olha aqui. Poderão reviver esses ossos? A resposta do profeta Ezequiel poderia ser uma resposta, Fabrício, definitiva. Sim, pode. Ou não, não pode. Mas olha um processo, um meio da etapa aqui que ele diz: Senhor, tu sabes. Essa palavra aqui, querido, tu sabes, significa o seguinte: é impossível, Senhor, no mundo que eu estou vivendo, esses ossos reviverem. Não tem como, isso é impossível. Ezequiel então sabia que os ossos estavam secos, sequíssimos, e responde: tu sabes. Agora veja bem, 3 coisas se fazia para decretar o sepultamento de uma pessoa pelo costume hebraico. Primeiro, queimavam-se os seus ossos, o que aconteceu com Saul e seus filhos, 1 Samuel capítulo de número 31, verso 12. Segundo, quebravam os seus ossos. Terceiro, espalhavam os seus ossos. No vale pelo qual nós estamos lendo, no texto bíblico que nós estamos lendo, não tem nenhum osso quebrado e não tem nenhum osso queimado. Existem ossos espalhados. Quando separa o osso, a estrutura fica desmontada, não tem estrutura. Aí se eu te perguntar assim, qual é a função do esqueleto humano? Alguém vai falar assim: invadir o castelo de Grayskull. Estou brincando. Qual é a função do esqueleto humano? Sustentação do corpo. Existem outros profissionais, colegas aqui da área de saúde, que trabalham dessa forma. A função dele é essa. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Ministério não é aparência, ministério é estrutura. Ministério não é marketing, ministério é estrutura. Casamento não é marketing, casamento é estrutura. Vida com Deus não é aparência, vida com Deus é estrutura. Intimidade com Deus não é aparência, intimidade com Deus é estrutura. Vida de jejum, adoração, intimidade, sacrifício de louvor não pode ser aparência, é estrutura. E um propósito de Satanás é quebrar a nossa estrutura. A sua estrutura está de pé ou está espalhada? Como é que está a tua estrutura, irmão? A de Ezequiel estava espalhada. Agora olha o versículo 4, que tremendo. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção aqui, vou repetir o versículo. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção com uma pergunta: esqueleto ouve? Sim ou não? Não. Esqueleto com ouvido morto ouve? Sim ou não? Não. Ossos mortos ouvem? Sim ou não? Não. Agora eu quero ampliar minha pergunta: um vale cheio de ossos ouve? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ossos não ouvem, a gente sabe disso. Mas nós temos ossos que trabalham na audição. Eu posso entender que o corpo humano aqui, em sua representatividade, ele possui ossículos dentro do crânio. Eu pude ver isso de uma forma bem especial, quase 3 anos trabalhando com isso. Ou seja, dentro do ouvido ou do meato acústico, nós temos aí 3 ossos. Repita comigo: martelo. Fala, gente, eu sei que tu não jantou, mas bota para fora, profeta Ezequiel. Martelo, bigorna e estribo. Entendeu, Gabriel? O estribo, de acordo com a anatomia, é o menor ossículo dentro do meato acústico que possui 2,5 milímetros aproximadamente. Agora eu quero que você entenda: olha onde Deus foi começar a restauração de Israel, do menor para o maior. Eu vou repetir que você não pegou isso aqui. Olha onde Deus começou a restauração de Israel completa, do menor para o maior. Então Satanás não pode aqui pisar na cabeça das pessoas e dizer que o menor não vai dar resultado. Sabe por quê? José foi um dia menor, Moisés foi menor, Abraão foi menor, Jesus foi menor, Isaac foi menor, Oséias foi menor, Obadias foi menor, e automaticamente Israel teve um impacto. Por quê? Começou do menor para o maior. Uau! Então você olha para o lado que está do seu lado agora, vê se ele é grande ou pequeno. Não estou falando de altura não,
Estou falando de valente em Deus, aleluia. Você não tem noção na pessoa que está ao seu lado do que ele pode fazer para o Senhor. O que basta é a gente acreditar na profecia e acreditar na promessa. E aqui está o segredo então do crescimento cristão, do menor para o maior. Quero dizer para você que o crescimento cristão não é pela boca. O crescimento cristão aqui não se dá por fofocas. O crescimento cristão aqui não se dá por intrigas. O crescimento cristão aqui não se dá por invejar as pessoas e pegar carona na fé das pessoas. Não, não, não. O crescimento do cristão é pela audição. E onde é que está isso, pastor? Em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que nessa noite você possa ouvir aquilo que pode mudar a realidade da tua história e que você possa sair daqui cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus, Ezequiel. Versículos 5 e 6 diz assim, acompanhe comigo. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel então tem um susto agora, porque aquela estrutura espalhada começa então a acontecer algo sobrenatural. Porque aquele quadro do Vale de Ossos Secos começou então a mudar. Essa palavra Espírito aqui, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito. Essa palavra Espírito aqui, ela tem sua originalidade ruach ou ruá. É o mesmo Espírito, hálito de Deus, fôlego de Deus. O mesmo Espírito que entrou em Adão está voltando novamente, está começando agora a estalar aqueles ossos. É Deus por trás do profeta jogando o hálito. É Deus por trás do profeta jogando a sabedoria. É Deus por trás do profeta derramando o fôlego. E o principal, é Deus por trás do profeta soprando o fôlego de vida. O mesmo hálito, fôlego e sopro que fizeram parte da história agora retorna. E Deus está usando o profeta Ezequiel exatamente para realizar o avivamento no meio de uma estrutura podre. Quer ver saúde no vale? Pregue e profetiza. Quer ver saúde na sua casa? Pregue e profetiza. Quer ver saúde na sua família, pai, mãe, filhos? Pregue e profetiza. Quer ver saúde na vida dos seus filhos? Pregue e profetiza. Quer ver saúde no seu bairro, na igreja? Ei, pregue e profetiza. Estamos em um tempo de não ficarmos mais no vale de ossos sequíssimos. Estamos agora no lugar do profeta Ezequiel. Por quê? Teresópolis precisa de profeta para profetizar vida aonde está morto, e principalmente agora nesse momento. Olha para o seu vizinho e diz assim: nessa noite Deus quer te usar de forma poderosa. Acredita aí, irmão? Sim ou não? Quem acredita, aplauda o Senhor, meu irmão. Isso é palavra de Deus. Bíblia, palavra. Pregue e profetiza no vale. Pregue e profetiza no vale. Agora veja bem aqui, existe um segredo aqui, eu já estou terminando. Ezequiel capítulo 37, versos 7 e 8 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, ou seja, obediente. Deus dá uma ordem para o profeta. E houve então um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, um barulho, um ruído. Veja bem, Ezequiel capítulo 37, versículo 4, Deus pede para o profeta profetizar. Mas no versículo 7, Ezequiel obedece a sua voz e resolve então profetizar mediante o quadro que era horrível. Ezequiel obedece e profetiza. Agora o versículo 8: enquanto profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Olha isso aqui, olha isso aqui. E eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, um barulho, um ruído. Essa palavra rebuliço, barulho ou ruído aqui, no hebraico significa a última voz. Era como se Deus estivesse pegando palavras do profeta Ezequiel. Ezequiel profetiza porque agora é a sua última profetia sobre esse estado. O que me chama a atenção é que Deus não esperou o profeta Ezequiel terminar a sua profecia, e o barulho já começou. E existem pessoas que têm medo de profetizar ou falta de coragem. Eu quero dizer para você que antes de você profetizar, Deus já está te sondando. Quando você levanta as suas mãos e vozes e os seus olhares para cima, buscando a ajuda do sobrenatural, porque Ele merece isso, antes da profecia terminar, o Senhor já está fazendo barulho para te abençoar. É o que o texto diz. Eu vou ler para você de novo. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu
profetizava. Deus não esperou o profeta, e o barulho já começou. Tem noite que você vai sair daqui, ou de outras igrejas, você vai sentir o efeito surgir depois do culto da palavra, depois do culto. Mas a mensagem de hoje à noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, mas a mensagem de hoje à noite, querido, enquanto você estiver aqui, Deus já começou a trabalhar em diversas áreas da sua vida. Enquanto você estiver aqui, Deus já está começando a fazer barulho na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, enfim, Deus já está vindo ao seu favor. Mas é preciso, o profeta Ezequiel, coragem para profetizar. Esse é o segredo. Deus está fazendo barulho no mundo espiritual em teu favor. Eu não estou fazendo barulho de desordem, não, é de ajuntamento. Eu quero te explicar isso aqui. Repita comigo: barulho, última voz. A última voz não vem do médico, a última voz não vem do juiz, a última voz não vem do seu pai que seja importante, a última voz não vem da sua mãe, a última voz não vem do pastor, a última voz não vem de Satanás, a última voz vem de Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. E é Ele que está falando para você: descansa, porque a minha voz vai fazer barulho nessa situação. A última voz vem dele, a última voz sobre o teu respeito, a última voz sobre a tua salvação, a última voz sobre a sua casa, a sua família, os seus sonhos vem do Senhor. Enquanto você estiver aqui, Deus está planejando barulho para te abençoar, porque foi isso que o texto diz. Eu posso entender, querido, que os ossos tiveram uma reação quando foram profetizados. Vou repetir: os ossos tiveram uma reação quando foram profetizados. Agora vem comigo. Ezequiel, ao redor do vale, ele observa crânio, costelas, ele observa fíbula, ele observa tíbia, ele observa falange, ele observa tarsos e metatarsos e metacarpos, ele observa ali a costela jogada de um lado para o outro, as vértebras, enfim, os ossos. Então, quando o espírito entra, começa a estalar. Ezequiel está vendo isso agora. Os ossos, está todo mundo estalando agora, brigando agora para ficar em pé. Eles então começam a ouvir o grande barulho, porque às vezes nós não estamos preparados para ouvir o barulho de Deus. Sabemos que Ele vai fazer, mas estamos com medo. Agora, será que realmente estamos preparados para Deus tocar em nossa estrutura? Será que estamos preparados para identificar o barulho de Deus na nossa vida? Nós precisamos identificar a nossa vida, a nossa estrutura, porque é ali que é para fazer manutenção mesmo. Quem faz isso? É o Eterno. Porque às vezes temos medo, pastor, porque vai mexer no meu casamento, vai fazer barulho, eu tenho medo. Às vezes, pastor, vai mexer nas minhas dores, as minhas feridas, vai fazer barulho, pastor, eu fico com medo. Mas existe uma ordem para mim e para você nesse texto: descansa no Senhor e profetiza. Descansa, somente isso, descansa e profetiza. Semana passada nós oramos para um bebê que estava muito mal. Cadê a Jasquinha? Oramos por um bebê que estava muito mal. Nasceu antes do tempo, isso? Reservamos parte do culto para ele. Profetizamos o fôlego de Deus dentro dele. Ele já está em casa sendo medicado para a honra e glória do Senhor. Em casa. Porque é importante você profetizar. Às vezes precisamos mudar de cenário. Saímos do cenário do vale para ir para o lugar do profeta. Ou seja, Deus está fazendo barulho e organizando a sua história. Acredite nisso. Então profetizei como se me deu ordem, e houve então um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso com osso. Ou seja, o que me chama a atenção aqui é que o barulho, presta atenção, é que o barulho e o ruído não veio para separar. Pegou aí? O barulho de Deus não veio para separar. A Bíblia diz então, o que me chama a atenção é que o reboliço e o barulho veio para juntar. O que eu posso entender mediante essa declaração aqui, eu não sei se você
Já reparou aqui na Bíblia? Ela diz em Ezequiel capítulo 37, versículo 7 e 8, porque todo barulho de Deus cresce, mas quando o barulho é provocado por rebeldia, Satanás tenta armar a sua tenda. O barulho de Deus cresce, junta, unidade. Os ossos cresceram, os tendões cresceram, carne cresceu, a pele cresceu. Ou seja, antes de Deus liberar um crescimento, Ele precisa arrumar a nossa estrutura espalhada. A maior lição de Ezequiel é essa aqui, querido. Por quê? Antes de Deus mudar a sua realidade, veja bem, guarde isso. Antes de Deus mudar a sua realidade, Ele precisa mudar você. E se Deus vai me mudar, a minha realidade, a minha sorte vai atingir na minha vida. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Versículo 9 e 10 diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos. Ezequiel ouve ainda mesmo com medo, mas é obediente e profetiza. Essa palavra do hebraico que significa, os 4 ventos, significa fôlego de dentro de Deus, norte, sul, leste, oeste. Naquele momento, os 4 cantos de Deus estavam sendo transformados, o fôlego estava entrando nesses 4 cantos, principalmente em Israel, sobre a sua geografia bíblica. O número 4 na Bíblia significa restauração total, restauração completa de Israel, ou seja, 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, e um dia esse fôlego de Deus vai soprar sobre norte, sul, leste e oeste, e vai haver uma restauração total do seu povo, e um dia nós estaremos para sempre com Ele, para sempre com Ele. No versículo 12 diz assim: porei sobre vós o meu espírito, e porei sobre vós o meu espírito. Até aqui, irmãos, foi: porei sobre vós, porei sobre vós, porei sobre vós. Se você pegar o contexto de carne, tendões, ossos, porei sobre vós, porei sobre vós. Ele vai falando, então, porei sobre vós, mas de repente ele diz o seguinte: e porei o meu espírito dentro. Não estava por fora, mas estava dentro. Por quê? Uma coisa, pastor Giovanni, é o espírito fora dos ossos, a outra coisa é o espírito dentro dos ossos. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Você não precisa aparecer, mas Deus está trabalhando. E o céu vai estar assim de pessoas anônimas. Sabia disso? Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando, porque o espírito por fora ele toca, mas o espírito por dentro ele transforma. O que aconteceu aqui é que o espírito agora tocou por fora, mas Ezequiel diz: profetiza lá dentro, lá dentro, lá dentro. E Deus então manda ele profetizar, e o espírito então começa a transformar aquela cena, e aqueles ossos então começam a ficar espalhados, começam a ficar unidos pelo barulho dele. De repente eles se transformam em um exército e fica de pé, de frente para Ezequiel, com tendões, carnes, pele. E o texto diz então: está faltando uma coisa, profeta. O quê? O espírito dentro. E quando o profeta Ezequiel ministra o espírito, aquele exército que estava assim, faz assim, ó, aquela estrutura cansada, morta, de repente eles estão de frente para o profeta Ezequiel. Fique de pé em nome de Jesus. Eu tenho algo muito forte para compartilhar com você. Eu deixei um versículo bíblico para encerrar aqui. Gostaria de chamar já a Rebeca, por gentileza. Eu quero concluir aqui com Ezequiel capítulo 37, verso 2, que diz assim: me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos. E aqui está o segredo, presta atenção, não desconcentre. E eram muito numerosos sobre e não sob. Quando nós fazemos uma exegese desse texto aqui, é interessante. Os ossos estavam sobre e não sob. Eu preciso que você entenda algo chave nesse texto aqui, é que os ossos estavam onde? Sobre. O que é isso, pastor? A pergunta é: se os ossos estavam sobre e não sob, se os ossos estavam sobre, e se os ossos estavam sobre a superfície,
É sinal que eles não foram enterrados. Perfeito. Ou seja, os ossos então estavam por cima. Os ossos não foram enterrados. Ou seja, o vale de ossos secos estava em uma decomposição, mas ninguém jogou terra neles. Ainda que você se encontre fraco na fé, desanimado, eu quero dizer para você que Satanás não tem supremacia de jogar terra na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque Deus olhava para o vale e falava assim: eu tenho um plano com eles, eu tenho um plano, eu vou ressuscitar no seu momento de fraqueza. Ei, ainda que tentaram jogar terra em você nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida que o Espírito estará entrando, que a mudança estará entrando, que essa força que vem de Deus estará entrando, e automaticamente você ficará de pé. Podem até tentar te jogar terra, podem até tentar te sepultar, mas quando pegam uma pá para tentar fazer isso, o Senhor se levanta. O Senhor se levanta e coloca na sua frente, dizendo: ei, quem é do Senhor o maligno não toca. Você é do Senhor, Ele não toca na sua vida. Eu preciso que você entenda que o Vale de Ossos Secos, ele possui diversos ensinamentos. O Vale de Ossos Secos, ele retrata a nação em ruínas, e ela foi recuperando a sua força, ela foi recuperando a sua saúde espiritual através de um profeta que ouviu, teve coragem de colocar em prática. Eu quero dizer para você que, sem sombra de dúvida, Deus está mandando dizer para você que Ele precisa tocar na sua estrutura nessa noite. Deus precisa tocar na sua alma. Deus precisa tocar no teu espírito para que possa haver uma mudança. Querido, você não foi chamado para morar em sepulturas. Não. Você foi chamado para fazer e cumprir a obra do Senhor com liberdade. Com liberdade. Quando algo começa a morrer dentro de nós, nós precisamos então de um avivamento. É trazer vida a algo em alguma parte da nossa vida, em alguma célula da nossa vida que esteja morrendo. Você precisa de um avivamento. Eu quero dizer para você que as lutas não vão parar, os vales também não vão parar, mas eu quero dizer também que nós servimos a um Deus que não dorme. Ele está ao seu lado o tempo inteiro. O Deus de Israel está ao seu lado, e você pode passar por deserto, por vale, por luta. Ei, não pule do barco. Feche seus olhos. Adore Ele, querido, adore Ele. Simplesmente adore. Sobre as
Deixa Ele soprar, querido. Deixa Ele soprar. Levante suas mãos para o céu e declare isso. Levante suas mãos. Sobre o vale de ossos secos, faz exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar. Querido, eu quero dizer para você que Deus não dorme. Deus está nesse vale com você. Deus está na peleja com você. Ele está com você. Mas a visão não é para você morrer nela. A visão é para você andar. A visão é para você contemplar, e o profeta quer ver nessa noite aquilo que Deus quer que você veja. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua estrutura não foi queimada. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua estrutura não foi quebrada. Mas talvez você que está aqui nessa noite, a sua estrutura ela está espalhada. Eu quero orar com pessoas nessa noite que a estrutura do seu casamento foi abalada. Eu quero orar com pessoas nessa noite que a sua família ela foi abalada por algum motivo. Eu quero orar com pessoas nessa noite que a sua estrutura de uma forma geral ela foi abalada. Mas eu quero orar com pessoas aqui também que precisam de coragem para profetizar no meio do vale. Eu quero orar com pessoas nesta noite que pensam em ganhar a sua família para Cristo, mas se colocam às vezes num cenário de vale de ossos secos. A ordem nessa noite é: ei, troque de lugar, o Senhor quer usar você para profetizar. Nós vamos continuar adorando e você tem liberdade de vir aqui à frente. E eu aqui nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre a estrutura da sua casa, profetizar sobre a estrutura do seu lar.
Nós vamos adorar e você tem liberdade de vir à frente. Eu quero profetizar sobre você. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Oh, vida de Deus. Profetiza.